Olá, David Lima aqui, continuando a parte 3 dos nossos relatos sobrenaturais. Relatos estes que aconteceram comigo. E hoje nós vamos entrar em um campo bem assustador e macabro de coisas que aconteceram comigo, agora, na minha vida adulta. Se você tem medo e se impressiona fácil, eu prefiro que você pule este vídeo, para que você não fique mais impressionado ainda e assustado com as coisas que eu vou te contar aqui, que são completamente reais, e nenhuma dessas coisas que irei lhes contar é inventada. O que eu vou contar para vocês é uma série de relatos, não tem bem uma ordem de quando ou como aconteceu, mas eu vou contar a vocês exatamente aquilo que eu vivi naquele momento. Este relato tenho ele como um dos mais assustadores que eu vivi. Eu estava na casa da minha tia, estava dormindo lá, tranquilamente, no quarto das minhas primas, e no meio da madrugada algo me chama a atenção. Eu abro os meus olhos e eu vejo ali, no corredor do quarto que leva até a cozinha, uma luz acesa e escuto alguém mexendo nas panelas. Eu achei que fossem os meus tios, mas eu não ouvi eles levantarem ou algo do tipo. Então fiquei reparando aquele som, daquilo que parecia estar mexendo nas panelas. Logo, aquela luz apagou, e quando a luz apagou, algo veio correndo em minha direção. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não conseguia ver ou enxergar muito bem o que era, mas eu posso admitir para vocês e dizer com toda certeza, não era nada humano ou deste mundo. Uma sombra negra no formato de uma mulher veio correndo em minha direção. A partir deste momento, eu juro para vocês, não estou inventando nada, eu não consegui mais me mover. Eu só conseguia seguir com os olhos aquela criatura que estava ali agora, a um palmo de distância de mim, me encarando. Eu não vi o rosto, não vi os olhos, mas eu sabia que aquilo estava me encarando. A aparência era bizarra. Era uma mulher totalmente torta, com os cabelos todos emaranhados, com um cabelo muito estranho. Era uma presença aterradora, uma coisa tão grotesca. Eu não consigo explicar para vocês a sensação que é estar diante de uma criatura sobrenatural como essa. A única coisa que eu consegui fazer foi chorar. E eu chorei muito, mas chorei mesmo. E a coisa mais bizarra começou a acontecer. Aquela coisa que eu vi que estava ali, no quarto das minhas primas, começou a se encolher para debaixo da cama e foi se arrastejando para debaixo da cama de uma das minhas primas. E quando isso aconteceu, eu comecei a ouvir um som tão assustador que vinha debaixo da cama. Não era nem um som de voz feminina ou masculina, era algo completamente diabólico, se por assim dizer. E só depois de alguns instantes é que eu consegui acordar. E quando eu acordei, ainda senti que tinha alguma coisa no quarto, mas eu simplesmente cobri a minha cabeça e fingi que nada daquilo tinha acontecido. No outro dia, comentando com a minha tia, com minhas primas sobre o que poderia ser aquilo, nós ficamos em dúvida e com certeza, claro, as minhas primas ficaram em choque. Elas ficaram assustadíssimas porque elas acreditavam em mim, até porque toda a minha família tem um histórico de ver essas coisas sobrenaturais. Essa minha tia mesmo, ela vê muitas coisas até os dias de hoje. A minha prima também via muita coisa, não sei se ela ainda vê hoje, mas ela via vultos, via imagens, via pessoas andando na área. Era uma coisa assustadora. Então toda a minha família tem um pezinho ali, né, no mundo espiritual. Bom, esse relato que eu vou contar aqui agora que eu vivi, com certeza é um dos maiores terrores que todo mundo tem. Porque foi um dia em que eu acordei de madrugada e fui até a cozinha beber água. E o que eu vi foi assustador. Então, se você tem o costume de levantar de madrugada para beber água, ir ao banheiro, tome cuidado, porque isso pode acontecer com você também. O caminho inteiro do qual eu estava indo do meu quarto até a cozinha, eu tive uma sensação estranha. Eu sentia como se eu estivesse sendo vigiado por alguma coisa. E olha, eu tinha razão. Quando eu passei pelo sofá da sala, tinha sempre uma brechinha que separava o sofá do outro. E dentro dessa brecha, eu pude ver com clareza o que parecia ser uma criança sentada no chão. Mas eu não vi o rosto, não via muito bem a forma que era, mas me lembrava uma criança. Eu até pensei que poderia ser um dos meus irmãozinhos, mas quando eu olhei para o quarto da minha mãe, eles estavam dormindo. Obviamente, eu não fui beber água, né?
Eu voltei para trás no meu quarto, sem olhar para os lados. Eu não queria ver aquilo que estava ali. E quando eu entrei no meu quarto, eu pude ouvir barulho de passos, ou como se o sofá estivesse sendo afastado. E logo depois, ouvi como se alguém estivesse sentando bem devagar no sofá, fazendo aquele rangido, sabe, quando alguém está sentando no móvel. Essas coisas aconteceram por volta ali de quando eu tinha 18, 19 anos. Mas foi aos 20 anos de idade que aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. O que eu vou descrever aqui a vocês é um episódio de paralisia do sono. Esse foi tão intenso que, cara, marcou a minha vida. Então, se você sofre de paralisia do sono, é melhor você tomar cuidado, porque isso pode acontecer com você também. E o pior, a sua vida corre risco. Certo dia, voltando da faculdade, eu estava muito cansado, muito estressado. Então eu cheguei, simplesmente peguei meus materiais, joguei no chão ali mesmo e me deitei na minha cama, com roupa e tudo. Eu estava muito cansado, eu simplesmente apaguei. E não demorou nem 5 minutos para eu entrar no estado de paralisia do sono, que é aquele estado no qual você está dormindo e de repente você acorda. Porém, somente os seus olhos conseguem se mover. O seu corpo fica completamente parado. É difícil respirar porque sua respiração fica ofegante. E aquela sensação de terror, como se alguma coisa estivesse ali com você, ela aumenta, ela triplica. Você sente que tem alguém ali realmente com você, mas você não consegue se mover ou falar. Somente observar o que está ali, dentro do quarto. E geralmente não é algo que você queira ver. Nem acordado, nem dormindo, nem sonho, nem em lugar nenhum. São coisas tão bizarras que fazem você tremer só de imaginar. Tudo começou com a paralisia do sono. Eu comecei a olhar o meu quarto ao redor e eu vi que tinha uma vibração estranha ao redor. E eu comecei a ouvir como se vozes estivessem dentro do meu quarto. De repente começaram a chegar seres estranhos. Seres todos de preto, pareciam várias sombras. É como se tivesse uma assembleia de pessoas ao meu redor, me observando e conversando comigo. Aquelas coisas falavam um idioma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Era uma linguagem tão estranha e ao mesmo tempo macabra que eu sentia medo. Aquelas sombras pareciam discutir entre si, quando chegou uma sombra ainda maior que elas. Um homem de chapéu e de roupão preto, do qual não tinha rosto, mas a presença dele era completamente diferente das outras criaturas que estavam ali. E ele parecia impor respeito, porque as outras criaturas se calaram e ele ficou ali, parado, me olhando. Foi então que aconteceu a coisa mais louca de toda a minha vida. Uma experiência que eu jamais vou esquecer. Eu comecei a flutuar para fora do meu corpo. E enquanto eu estava ali flutuando, sentindo a minha alma subir, eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás, eu vi o meu corpo ali, dormindo, como se eu estivesse dormindo normal. E eu continuei flutuando do meu corpo. Eu sabia que aquilo poderia ser a minha morte, porque eu já não conseguia mais respirar, e meus batimentos foram ficando cada vez mais lentos. Foi aí que eu comecei a fazer orações em minha mente, e pedi com tanta fé, mas tanta fé, que eu voltei para o meu corpo. Mas eu voltei de uma vez, como se estivesse acordando de um pesadelo, sabe? Respirando, finalmente conseguindo respirar. E olha só que interessante. Quando eu despertei, eu já consegui me mover, fazer tudo certinho. Eu vi uma orbe de luz, o que parecia ser um globo de luz, dentro do meu quarto, flutuando, bem no canto da parede. Mas era uma orbe de luz que não iluminava. Eu via que era luminoso, porém aquilo não emitia luz ao redor. Só ficava ali flutuando. E eu levantei para ver o que era aquilo. E quando eu levantei, aquela coisa meio que desapareceu, virando, passando pela porta do meu quarto e indo em direção à sala. E eu persegui aquela coisa. E quando eu cheguei na cozinha, aquela coisa foi só encolhendo e desapareceu. E até hoje, eu não sei o que é esse orbe de luz. Se você sabe o que é, deixa aí nos comentários e me fala. Alguns dizem ser energia espiritual, outros dizem ser entidades, espíritos ali materializados naquela forma, de orbe de luz. Mas essa foi uma experiência, cara, traumática, que eu jamais quero passar por isso de novo. Graças a Deus, nunca mais tive paralisia de sono tão fortes quanto essa. Claro, eu tenho paralisia de sono ainda, toda semana eu acabo tendo uma paralisia de sono, mas como essa, nunca mais eu tive.
Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Tem muito mais coisas que aconteceram. Vou fazer mais vídeos contando minhas experiências para vocês entenderem o porquê eu gosto tanto do sobrenatural. Já que eu vivi tantas coisas, eu tenho um fascínio muito grande por esse universo. Por isso eu gosto de contar relatos, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir vocês e gosto de contar para vocês essas coisas. Porque uma coisa eu quero dizer a vocês, meus amigos, o sobrenatural, ele é real. E olha, muitas das vezes ele é assustador. Comenta muito, deixa aí o seu like, se inscreva, ativa o sininho se você ainda não é inscrito, claro, no meu canal, que vai ter vídeo toda semana trazendo um assunto diferente e, claro, assustador. Obrigado para você que assistiu até aqui. Me siga nas minhas redes sociais e tamo junto. Tenham bons sonhos.